Olá pessoal, eu sou o professor Paulo Cosme. Como eu falei na aula passada, de hoje nós vamos trabalhar apenas exercícios das razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, bem tranquilo, bem fácil, sem grandes problemas. Vamos lá. Então, nesse caso, vamos lá. Primeiro, na página 323, nós vamos trabalhar os exercícios, o exercício, 29. Determine o valor de MN, H e X no triângulo retângulo. Então, assim, qual o triângulo retângulo? Esse aqui eu estou colocando aqui para vocês. O triângulo ABC, que tem a altura AD, certo? Nesse caso, ele está pedindo para a gente determinar a altura, assim, as medidas desse segmento. Você olha aqui do lado, tem as respostas. Como eu já falei para vocês, aqui nós temos o quê? A resposta. No meu livro tem a resposta. Então, só para conferir, diferente do livro de vocês que vem atrás. Ok? Então, vamos começar. Eu vou começar pelo X, porque eu quero pegar o triângulo ABC, que é o triângulo maior. Nesse caso, triângulo ângulo de 30 graus. O lado oposto ao ângulo de 30 graus é 80, o cateto oposto. E a hipotenusa é o x. Vamos lá calcular então? Botei aqui a tabelinha para a gente poder conferir essa relação. Ok? Vamos lá. Seno de 30, cateto oposto ao ângulo de 30, sobre a hipotenusa. Seno de 30 vai ser 80 sobre x. Então, daí você vai ter que seno de 30, vou olhar aqui na tabela, seno de 30 é meio, vou substituir. Seno de 30 é meio, então ficaria meio igual a 80 sobre x. Fazendo cruz credo aqui, eu tenho 1 vezes x, que vai dar, nesse caso, x, 2 vezes 80, que vai dar x é igual a 2 vezes 80, e x vai ser igual a 160. Achei o primeiro. X é igual a 160. Beleza, achamos o primeiro e bate com a resposta do nosso livro. Próximo. No próximo, eu vou abordar não o triângulo maior, mas o triângulo ABD. No triângulo ABD, eu tenho catetos adjacentes ao ângulo de 60 graus, N, cateto oposto ao ângulo de 60 graus, H, e hipotenusa, AB, que vale 80. Eu quero calcular primeiro agora aqui o valor de N, que é o nosso cateto adjacente no triângulo ABD. Daí, eu vou ter que cosseno, cateto adjacente, N sobre 80, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, cosseno de 60, eu venho aqui, cosseno 60 graus. Nesse caso, vale meio. Então, meio é igual a N sobre 80. Faço cruz credo, vai ficar 2N é igual a 1 vezes 80, que dá 80. Passo para lá dividindo logo, se eu não quero o valor de 2N, eu quero o valor de N. Se 2N vale 80, N vai valer 40. Bateu? Aqui, o valor de N é igual a 40. Vamos lá calcular agora o valor de quem? De H. Só que H, nesse caso do triângulo ABD, ele é o cateto oposto ao ângulo de 60 graus. Se é o cateto oposto ao ângulo de 60 graus, o que eu faço? Vou calcular o cosseno. Seno. Cateto oposto a 60, ou seno de 60, é H sobre 80. Quanto é o seno de 60? Está aqui, seno de 60 graus. Raiz de 3 sobre 2. Substitui. Raiz de 3 sobre 2 é igual a 80, H sobre 80. Faço o cruz credo e passo depois o 2 dividindo. H, vou passar 80 para cá multiplicando. H vai ser igual a 80, raiz de 3 sobre 2. Simplifica, porque 80 e 2 são divisíveis por 2. Eu tenho, então, que H vai ser igual a 40 raiz de 3. Bem simples, né? Não tem grandes mistérios, bem tranquilo de poder calcular isso daí. Tá? Mas ficou faltando uma. Eu achei aqui, H é igual a 40 raiz de 3. Ficou faltando achar o valor de N. Mas professor, eu vou calcular de novo tudo isso? Eu poderia fazer sim. Poderia levar o triângulo ADC ou ACD. Nesse triângulo, H é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus e M, que eu quero calcular, é o cateto adjacente. Qual é a relação que tem cateto oposto e adjacente? Seria a tangente. Só que tem uma maneira mais fácil de calcular isso. Mas qual seria a maneira mais fácil de calcular? Essa aqui. No triângulo ABC,
O valor de x é o valor da hipotenusa BC. E quem é MN? São as projeções dos catetos. Eu posso dizer assim que x vai ser igual a m mais n. Não é bem mais simples? Porque eu já tenho o valor de m, tenho o valor de x. Vou substituir. O valor de m vai ser igual a x menos n. M vai ser igual ao valor de x, 160, menos o valor de n, que é 40. Então, o valor de m vai ser igual a 160 menos 40, 120. Olha só, bateu certinho. Perfeito. Vamos para o próximo? Próximo exercício número 30. No exercício número 30, ele está pedindo o seguinte: calcule a medida do lado CD do quadrado e a medida da altura CH do triângulo. Peraí, mas você colocou um desenho apenas de um quadrado. Que quadrado é? A, B, C, D. E ele diz que a diagonal desse quadrado, AC, né, é igual a 6 raiz de 2. E ele diz também que a diagonal AC forma com o lado AB o ângulo de 45 graus. Gente, exercício muito tranquilo de fazer. Né? Como assim muito tranquilo de fazer? Ele quer calcular esse lado aqui, ó, né? CB. Ou BC, seria a mesma coisa, né? É o cateto oposto ao ângulo de 45 graus. Cateto oposto, eu tenho a medida da hipotenusa. Qual a relação que tem cateto oposto e hipotenusa? É o seno. Seno de 45. Seno de 45 vai ser CB sobre a hipotenusa, 6 raiz de 2. Ah, mas quanto vale o seno de 45? Bom, se eu for lembrar lá da tabela, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Né? Substitui, no lugar do seno de 45, eu coloco raiz de 2 sobre 2, e é igual a C sobre 6 raiz de 2. Faço com discreto, né? C, né? B vai ser igual a 6 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Ok? Bem tranquilo. Agora é só fazer essa multiplicação e simplificar, se der para simplificar. Mas dá, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. Vou colocar isso aqui, ó. CB vai ser igual a 6 vezes 2 sobre 2. Simplifico 2 com 2. CB, ou seja, a medida do lado do quadrado, é igual a 6. É curioso também, né, para quem já viu, gosta de trabalhar a ideia só de a parte de aritmética, você vai ver que nesse caso, se aqui a diagonal é 6 raiz de 2, eu sei que o lado vai ser 6, basta eu tirar o raiz de 2. Então, o lado desse quadrado vai ser 6. Se eu sei o lado, eu consigo calcular a diagonal, 6 raiz de 2. Né? Se o lado é 6, diagonal 6 raiz de 2. Então, aqui o lado desse quadrado é igual a 6. Como lembrando, ele não dá unidade de medida, então eu não preciso colocar a resposta em unidade de medida. Se pudesse, no máximo, você poderia colocar a unidade de medida, o N, 1. Tá? A próxima foi o triângulo que a gente não apresentou para vocês anteriormente. O triângulo que eu não apresentei para vocês anteriormente é esse aqui, ó, né? ABC. O triângulo ABC é um triângulo equilátero, onde ele traça a altura CH. Né? Se eu levar em consideração o triângulo, o ângulo de 30 graus formado com a altura e um dos lados, nesse caso ele vai valer a metade, que aqui é 60, que vale 30, certo? Aqui eu teria o cateto adjacente, BH seria o cateto oposto, né? E BC ou CB seria a nossa hipotenusa. Né? E aqui, se eu parar para analisar pelo ângulo de 60 graus, o cateto oposto ao ângulo de 60 graus é CH e o cateto adjacente, BH. Eu poderia usar qualquer uma das duas relações, porque ele dá a hipotenusa. Eu poderia tanto usar o ângulo de 30 como o ângulo de 60. Só que eu vou fazer o seguinte, chame a atenção para o triângulo, esse triângulo que é um triângulo retângulo, eu vou usar o seno de 60. O seno de 60 é o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. CH, que eu quero calcular, que é a nossa altura. Como eu falei, eu poderia ter usado o cosseno de 30, tá? Mas eu vou usar o seno de 60. Seno de 60 vai ser CH sobre a hipotenusa, que nesse caso é aqui, que é 5. Quanto é seno de 60? Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. CH sobre 5. Substituir
seno de 60 por raiz de 3 sobre 2. Montei uma proporção. Faço para o discreto. Tenho eu, então, né, que CH vai ser 5 raiz de 3 sobre 2. Ok? Então é bem simples. Bateu com a nossa resposta? Bateu. Não tem unidade de medida, não tem obrigação de colocar nada aqui. Ok? Então, a altura desse triângulo equilátero, que seria aqui, ó, triângulo equilátero, ABC, essa altura CH, né, nesse caso, vai ser igual a raiz de 3, né, 5 raiz de 3 sobre 2. Uma brincadeirinha que a gente faz normalmente é o seguinte, ó, a gente para aqui e pensa assim, eu tenho um triângulo 30, 60, 90. 30, 60, 90. Se aqui vale 5, né, esse cateto, tá, ele vai valer quanto? Oposto ao ângulo de 30 graus. É a metade. Tá? Então, se aqui vale 5, a metade vai valer 5 sobre 2, ou 2,5. E esse cateto adjacente ao ângulo de 30 graus? Ele vai valer o quê? O lado raiz de 3 sobre 2, ou seja, né, lado raiz de 3 sobre 2. Nesse caso, 5 raiz de 3 sobre 2. Ok, bem simples, não é? A questão de hábito. Você só vai pegar essa praticidade de chegar e conseguir fazer isso sem medo de errar, fazendo, refazendo e memorizando, porque seu corpo vai acostumar e sua mente também de lembrar que, nesse caso, a altura de um triângulo equilátero é lado raiz de 3 sobre 2. Okay? Ah, mas eu não lembrei, eu vou usar a relação trigonométrica. Bom, você pode usar, sem problema. Muitas vezes, dependendo do concurso ou da prova que você esteja fazendo, ele não pede para você determinar utilizando isso daqui. Ele pede só o valor. Mas se ele pede só o valor, o critério é seu, do jeito que você vai calcular. Vamos para o próximo? Exercício número 31. Esse exercício número 31 é um exercício clássico. Ele dá um trabalho razoável para ser calculado. Então ele está pedindo assim, ó, determine o valor de H no triângulo retângulo. Aqui eu coloquei a resposta, já tem a resposta aqui. Ó. Olha só pela resposta, você já acha que é uma coisa meio esquisita, né? H igual a 300 vezes, parênteses, né? 1 mais raiz de 3, fecha parênteses, metros. Então, vamos lá? Qual é o triângulo que ele coloca em questão para a gente poder calcular a altura? Olha só. Já de saída, ele já assusta um pouquinho a gente. Ele quer calcular essa altura aqui. Quais informações que eu tenho? Espera aí, ele dá um ângulo aqui de A até D, formando um lado AB, um ângulo de 30 graus. O ângulo B aqui é um ângulo de 45. Pô, uma dica forte. Né? Eu vou parar para chamar a atenção de uma coisa. Eu não posso aplicar direto, achar o valor dessa altura. Mas eu posso fazer o seguinte, eu vou fazer um artifício algébrico aqui. De que forma? Olha só, né? Note que o triângulo BCD é um triângulo retângulo e isósceles. Por que eu sei que ele é isósceles? Se aqui vale 45, aqui também vale 45 graus. Se aqui vale 45 graus, se o triângulo é isósceles, o que eu deduzo? Se CD, né, vale H, né, e BC, que também vai ser congruente a essa medida de CD, também vai valer H. Essa é a nossa primeira conclusão. Então, eu utilizei esse ângulo de 45 graus para tentar mostrar, eu completar o lado AC. Olha só o lado AC. O lado AC vale 600 mais H. Ah, peraí, agora eu consigo visualizar uma coisa. Né? Problema difícil, eu vou sair na tangente. Né? Eu tenho o cateto oposto, que vale H, que eu quero saber. E tenho o cateto adjacente, que é 600 mais H, famoso cateto AC. 600 mais H. Saindo pela tangente. Nesse caso, tangente de 30 vai ser igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente. 600 mais H. Coloco para vocês a tabelinha aqui. Quanto vale a tangente de 30? A tangente de 30 está bem aqui. Ó. Raiz de 3 sobre 3. Substitui. Substituindo aqui, eu tenho raiz de 3 sobre 3 é igual a H sobre 600 mais H. Você já consegue perceber que nesse exercício ele vai ficar bem grande. Mas só que é o tipo de exercício que é o exercício clássico, que ele separa o joio do trigo dos alunos que estudam e dos alunos que não estudam. Tá? Porque eu paro para criar um processo. Nesse caso, para eu poder resolver
o nosso exercício. Ok? Então, vamos lá. Eu vou fazer o cruz credo aqui. Fazendo o cruz credo, eu tenho raiz de 3, né? Vai ser igual a 600 mais vezes, né? Raiz de 3 vezes 600 mais h igual a 3. Fiz o cruz credo, o produto do meio igual ao produto dos extremos. Dando continuidade a isso, eu tenho isso aqui. Faço a propriedade distributiva, 600 vezes raiz de 3, 600 vezes h. Ou h vezes raiz de 3, desculpa. Que vai ser igual a 3h. Reduzo tudo a um membro só. Tem h, eu passo para um membro só. O que não tem, eu passo para o segundo. Então, ficaria 3h igual a menos h raiz de 3, que é igual a 600 raiz de 3. Ok? Coloco o h em evidência agora aqui. Então, ficaria h vai ser vezes 3 menos raiz de 3, que vai ser igual a 600 mais h. Venho para cá e faço o seguinte. Passo o 3 menos raiz de 3 para cá, dividindo. Se ele está multiplicando o h, que é o h que eu quero calcular, não é isso? Então, fazendo isso daqui, eu vou ter, né, ou perceber, que aqui no meu denominador eu tenho um número irracional. Número racional menos um número irracional, nesse caso, vai dar um número irracional. Então, eu tenho que racionalizar esse denominador. Como que eu vou fazer? Vou multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado de 3 menos raiz de 3, que nesse caso é 3 mais raiz de 3, tanto o numerador como o denominador. Fazendo essa multiplicação, nós temos 600 vezes raiz de 3, né, vezes 3 mais raiz de 3, né, o quadrado do primeiro, né, produto meio, assim, produto soma pela diferença, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, quadrado de 3 é 9, quadrado da raiz quadrada de 3 é 3. Daí eu vou ter 600 raiz de 3, né, vezes 3 mais raiz de 3 sobre 6. Eu tenho, então, h vai ser igual a 100, simplifiquei, né? 600 por 6, 100 raiz de 3, vezes 3 mais raiz de 3. Né? Só que a resposta que aparece aqui não bate com a resposta de cá. Vamos dar uma melhorada? Vamos fazer a propriedade distributiva aqui. Ó. 100 raiz de 3 vezes 3 vai dar 300 raiz de 3. 100 raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3 vezes 100, 300. Ah, mas ainda não está igual a resposta que aparece no livro. Ah, então eu vou dar uma melhorada nisso daqui. Eu não sei se o pessoal acha isso melhorada, mas o pessoal diz que é. Eu tenho, então, que h vai ser igual, coloco 300 em evidência, vai ficar 300 vezes raiz de 3 mais 1. Ah, mas não ficou tão igual. Só mudou a posição aqui. Em metros, ok? Porque a unidade de medida que ele deu aqui foi metros, ok? Vamos lá, para a próxima. Essa foi bem desgastante, bem compridinha, essa questão, não é isso? Próxima. Né? Caderno de atividade. Eu peguei na página 150 um exercício apenas, tá? Que ele diz para a gente o seguinte, nesse exercício, exercício número 20 da página 150, Anita caminhou sobre uma rampa que faz um ângulo de 30 graus com um plano horizontal, chegando ao primeiro piso de um prédio. Qual é a altura em metros do primeiro piso desse prédio? Eu fiz o seguinte, ó, vou utilizar um artifício aqui. Ó. Se ele subiu, ela, no caso, Dona Anitta aqui, né, subiu uma rampa de 6 metros que forma com o horizonte um ângulo de 30 graus. Ele quer calcular essa altura. É um ângulo reto aqui, é um triângulo retângulo. Qual a relação que eu vou usar? Cateto oposto e hipotenusa. Então é seno, né? Então, seno de 30, ele vai ser igual a h sobre 6. Seno de 30, meio. Então, meio, substitui seno de 30 por meio, h sobre 6. Tá? Então, fazendo cruz credo, eu vou ter que h vai ser igual a 6 vezes 1 sobre 2. Ou melhor, h, a altura do primeiro piso até o chão da onde a Anitta passou, saiu, né? Vai ser de 3 metros. Para o próximo. Voltamos lá para o nosso livro texto. Tudo bem? Calcule x e y na figura. Lembrando, tem a resposta no meu livro, vem do lado, quando eu vou escanear, sai tudo junto, tá certo? E lembra aquele exercício que nós acabamos de fazer
uns dois exercícios anteriores, não foi? Só que é um pouquinho diferente nesse caso aqui. Ele dá um ângulo de 30 graus, né, do ângulo A, o ângulo D, um ângulo de 60. E ele pede para você calcular x e y. Então aqui ó, eu tenho um ângulo de 30 graus, o ângulo do triângulo ABC, o lado oposto, o cateto oposto, nesse caso é x, e o cateto adjacente vai ser 30. Peraí, cateto oposto, cateto adjacente não tem hipotenusa, vou sair pela tangente. Tangente de 30, BC sobre, né, AB. Nesse caso, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, BC vale x, AB, que é nosso cateto adjacente, 300. Faço cruz credo. Né? Isso vai dar o quê? Né? X vai ser igual, ou melhor, 300 vezes raiz de 3 sobre 3, simplificando, eu tenho que x vai ser igual a 100 a raiz de 3. Opa, bateu aqui, ó. 100 raiz de 3. Fica faltando calcular o valor de y. Como é que eu posso fazer isso daí? Posso complicar, só que eu vou tentar simplificar. Eu vou utilizar agora o ângulo de 60 graus. Cateto oposto ao ângulo de 60. O y é o cateto adjacente. De novo, vou sair pela tangente. Saindo pela tangente de quem? Agora a tangente de 60 graus. A tangente de 60 graus, eu tenho que tangente de 60 é raiz de 3. BC vale x e, né, dB vale y. Qual o valor de x mesmo? O valor de x é 100 raiz de 3. Então ficaria raiz de 3 é igual a 100 raiz de 3 sobre y. Passo a manobra aqui, passo para lá multiplicando, volto para cá dividindo. Então eu tenho que y vai ser igual a 100 raiz de 3 sobre x. Y vai ser igual a 100. Simplificar raiz de 3 com raiz de 3. Y é igual a 100. Bem simples, né? Bem tranquilo de fazer. Só mais um exercício para a gente terminar e não ficar uma coisa muito extensa. Eu quero calcular da mesma forma o valor de x e o valor de y. De novo, eu tenho aqui um ângulo de 60 graus, o triângulo ABD é retângulo. Então eu posso aplicar a relação. Então o valor de x aqui, eu tenho em relação ao triângulo ABD, esse ângulo aqui de 60 graus, o cateto oposto a ele é 10 raiz de 2, 3 no caso, e x é o cateto adjacente. Eu vou sair de novo, vou sair pela tangente. Tangente de 60 vai ser igual a 10 raiz de 3 sobre x. Tangente de 60, nós já vimos que é raiz de 3. Né? Então, isso vai ser igual a 10 raiz de 3 sobre x. Passo o x para cá multiplicando, volto raiz de 3 para cá dividindo. Tenho, então, x vai ser igual a 10 raiz de 3 sobre x, raiz de 3. X vai ser igual a 10. Bateu, opa, bateu. Né? Fica faltando só o y. De novo, agora eu vou levar em consideração o ângulo de 30 graus do triângulo ACD. Né? Nesse caso aqui, cateto oposto, raiz de 3 sobre 3. Cateto adjacente, y, do triângulo ACD. Beleza, vou de novo sair pela tangente. Só que eu poderia pensar de maneira da seguinte forma, gente, né? Sem fazer muita conta. O triângulo ACD, ele é isósceles. Se ele é isósceles, esses dois ângulos, né, eles são congruentes, porque se aqui é 45, aqui também vai ser 45. Então o valor de y já seria direto 10 raiz de 3. Só vou utilizar a relação de razão trigonométrica para você visualizar melhor. Tangente de 45 vai ser igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 45 é 1. Passo o y para cá multiplicando agora. Y vai ser igual a 10 raiz de 3. Simples e fácil. Desse jeito. Gente, por hoje, ou por agora, né, é só. Deixo para vocês os meus bons sentimentos, as minhas boas palavras, os meus bons pensamentos para vocês. Né? E lembrando, não esqueçam de acessar o fórum, postar as dúvidas e de realizar as tarefas propostas. Né? Gente, valeu, fui!